Olá pessoas, meu nome é Leonardo, eu sou estudante de Ciências Biológicas, eu estou cursando pela FURB, aqui em Blumenau, Santa Catarina, e esse é um trabalho de licenciatura proposto pela minha professora de Histologia desse segundo semestre, a professora Júlia, e o trabalho que ela propôs foi a gente apresentar algum conteúdo que ela lecionou pra gente nesse segundo semestre, e o tema que eu escolhi, o conteúdo que eu escolhi foi o tecido adiposo. Bom, sem mais delongas, eu acho que a gente já pode começar a nossa aula. Bom, antes de mais nada, vale ressaltar que o tecido adiposo nada mais é do que uma parte do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é dividido em duas partes, o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo especial. O tecido adiposo faz parte do tecido especial junto com alguns outros tecidos, como o ósseo, por exemplo. Bom, o tecido adiposo é encontrado na hipoderme, ou seja, abaixo da derme, e sua principal característica é ele ser formado pelos adipócitos. Eu já explico quem eles são. Além disso, outra característica crucial é que eles têm pouca matriz extracelular, o que quer dizer que entre uma célula e outra há muito pouco material entre essas células, diferente de outros tecidos humanos. Além disso, esse tecido adiposo é altamente vascularizado e irrigado. E isso é muito importante, eu vou explicar mais para frente, mas basicamente significa que ele possui muitos vasos sanguíneos e muitos nervos que passam por entre essas células. Bom, a principal função do tecido adiposo então é a reserva energética. Ele pega as gorduras que a gente consome e armazena dentro desses adipócitos, dentro do tecido adiposo. E quando a gente precisar dessas reservas de energia, o tecido adiposo é quem vai nos dar essas calorias. Além disso, ele também serve muito bem como isolante mecânico, então impactos, ondas de choques, são muito bem seguradas por ele. Inclusive, tem alguns órgãos dentro do nosso corpo, como os rins, eles são cercados por uma camada de tecido adiposo que segura eles no lugar e impede que esse choque muito grande entre os órgãos internos. Além disso, claro, o sistema adiposo também serve como isolante térmico, permitindo que a temperatura corporal se mantenha em uma base estável, enquanto a temperatura extracorporal pode variar. Inclusive, por isso que muitas criaturas que vivem nos polos do planeta, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, possuem essas grandes camadas de pele, essa grande quantidade de gordura corporal. Os grandes mamíferos, como as baleias, os ursos polares e as morsas possuem essas grandes camadas de tecido adiposo por todo o corpo e isso é que previne eles de morrerem congelados. São quase como casacos naturais. Bom, então vamos do começo. Nós consumimos alimentos ricos em gorduras, ricos em triglicerídeos, ricos em lipídios. Esse alimento é formado no bolo digestivo e cai no nosso intestino. E lá no intestino, passado pelo duodeno, é liberado uma substância, uma proteína chamada lipase. Essa lipase vai atuar nessas moléculas de lipídio e vai quebrar essas moléculas de lipídio em moléculas menores. Esses triglicerídeos no intestino são formados então por um glicerol e 3 ácidos graxos que se juntam e formam uma molécula com potencial energético muito grande. Bom, a partir daí essa gordura dentro do nosso intestino, ela entra nos vasos sanguíneos e é espalhada por todo o corpo e armazenada no tecido adiposo. Inclusive o risco de se consumir muita gordura é que ela pode ficar presa dentro dos nossos vasos sanguíneos. Isso pode acarretar em problemas de saúde, como AVC e paradas cardíacas, por exemplo. Bom, a partir daí as moléculas de gordura são armazenadas dentro desses adipócitos, lá dentro do tecido adiposo. Bom, então o que são esses adipócitos que eu venho falando o vídeo inteiro e ainda não expliquei para vocês? Bom, o adipócito é uma célula especializada do tecido adiposo que é subdividida em duas partes. Eles podem ser tanto multiloculares ou uniloculares. Bom, os adipócitos uniloculares têm uma cor mais branca, meio amarelada, e eles são sintetizados apenas a partir da segunda metade da gestação até a infância da pessoa. Portanto, eles não são mais sintetizados na fase adulta. O que acontece é que essas células são produzidas durante a nossa infância e tudo que vai acontecer é elas aumentarem ou diminuírem de tamanho conforme o nível de gordura do nosso corpo, conforme o nível de necessidade de energia. Vale ressaltar também que as células uniloculares são responsáveis pela produção de proteína, lipase e leptina, muito importantes também para o funcionamento do corpo. A principal característica de uma célula unilocular é que ela possui apenas um lóculo, uma gota lipídica, um único grânulo dentro dela. Então ela basicamente é uma bolha de gordura dentro de uma célula. Essa bolha de gordura é tão grande que chega a amassar alguma das organelas da célula contra a parede celular. Inclusive é possível ver que os núcleos dessas células são meio achatados, porque eles são prensados justamente contra
a bicamada fosfolipídica. Já o tecido multilocular, ele possui a característica de, como o próprio nome diz, possui vários lóculos, possui muitos lóculos, muitos grânulos de gordura dentro de uma célula. Além desses muitos grânulos de gordura, ela também possui muitas mitocôndrias que ficam espalhadas por toda a célula e são responsáveis pela produção de calor. Sim, essas células produzem calor. Mas essas células multiloculares só são comuns durante a infância. Elas são sintetizadas ainda no feto e depois de nascido não são mais sintetizadas. Esse tecido multilocular é um pouco mais amarronzado, dá para ver bem no microscópio, e além disso eles são muito vascularizados, muito mais do que o unilocular, por exemplo. Justamente porque tem que haver essa transição de oxigênio, de proteínas para as células, para as mitocôndrias dentro da célula produzir esse calor. Essas mitocôndrias possuem muita termogenina, que é uma proteína, e elas produzem menos ATP, menos do que mitocôndrias de outros tecidos, por exemplo. Esse tecido é principalmente encontrado em bebês, né, como eu falei, recém-nascidos. Até 6 meses de nascença ainda é possível encontrar. E essa parte de tecido é encontrada principalmente na escápula, no peito e um pouco das costas também. E esse tecido multilocular é muito importante, essa produção de calor para o recém-nascido é muito importante para que ele não sofra, por exemplo, de frio. Então você não precisa encasacar um bebê inteiro, mesmo no verão. Se tem medo que ele passe frio, bebês não vão passar tanto frio assim, não precisa se preocupar. Bom, além disso, como eu falei, o tecido adiposo em geral serve como armazenamento de energia. Então se nós ingerirmos muito mais lipídios do que nós vamos consumir no momento, eles ficam armazenados e eles ficam armazenados por muito tempo. É um armazenamento de longa duração que pode durar uma vida inteira, inclusive. Vale dizer também nessa conclusão que alguns tratamentos, como a lipoaspiração, pode tirar alguns adipócitos do seu corpo, certo? Mas você não perde esses adipócitos durante a vida, não de maneira natural. Eles apenas diminuem o aumento de tamanho dependendo de como estão as suas necessidades fisiológicas, né? Dependendo de quanta energia você precisa e de quanta energia você consome. Como nota final, vale dizer também que a localização do tecido adiposo varia de homem para mulher. Como esse tecido tem uma sensibilidade grande a hormônios, hormônios masculinos e hormônios femininos agem diferente para esse tecido adiposo. Então, mulheres têm uma tendência a armazenar essa gordura mais nos quadris, glúteos, pernas e seios, e os homens têm a tendência a armazenar esse tecido mais na barriga, né? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que deu para fazer um apanhado geral sobre o que é o tecido adiposo, onde ele se encontra, alguns processos bioquímicos que acontecem nele. Mas no geral esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Talvez não seja a última vez que vocês vão me ver diante de uma câmera ensinando algum assunto. Veremos que outras surpresas o curso me aguarda mais pra frente, não é verdade? Bom, até mais. Tchau, tchau.